Para quem não tem o texto, a leitura está em São Mateus, capítulo 7, versículo 21 al 27. Calma, só estou avisando para depois não. Pai Cristo, hermanos, ponemos de pé em nome de Jesus. Assim mesmo. Eu quero ser, Senhor, Senhor amado, como el vaso en las manos del alfarero. Quebranta mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor, Señor amado, como el vaso en las manos del alfarero. Quebranta mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Querido Deus e Padre, graças te damos em esta manhã. Queremos aprender mais tu palavra, Senhor, e estar em tu presença. Ajuda-nos, Senhor de la glória, para que tu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor de la glória, para que vengamos a darte la adoração de vida. Oh Deus, esteja junto de cada de nós, direccionándonos e enseñándonos a través de tu Santo Espírito. En el nombre de Jesús, echa fuera toda a maldade e todo lo que es contrario a tu voluntad. Es lo que te pedimos hoy siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Rebeca, ¿puede cantar, Rebeca? Vamos alabar a Deus com hinos de glória. Não está? Está. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Amém. Los invito a que abran sus himnarios de gloria en el número 33. El número 33, mis hermanos, vamos a alabar al Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo conmigo está. y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó.
Las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. El siguiente número, el 43. El número 43. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Que el Señor los bendiga. Quedemos parados, hermanos. El pasaje bíblico está en San Mateo 7, 21 a 27. Nuestra lección de hoy es Cristo, la roca inconmovible. Texto áureo. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabajo los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. Verdad práctica. La obediencia a la palabra de Dios es un sólido cimiento
para que el creyente edifique su casa espiritual. Lectura bíblica en clase, San Mateo 7, 21 al 27, lectura alternada. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue gran su ruina. Padre amado, gracias te damos en nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta mañana. Lo que te pedimos hoy siempre. Amén. Gloria a Dios. Tenemos nuestro culto hoy a las 5:30. Ya, hermano, no fue cambiado el horario porque no tengo conocimiento de ninguna nota de la gobernación diciendo que podemos ir hasta más tarde, ¿no? No hay. Entonces, seguiremos con el mismo horario de siempre y tras que venga esta autorización, entonces de ahí ya cambiaremos de horario. Y también el curso teológico de nivel básico sigue en los días miércoles a las 7 de la noche y de nivel medio a los viernes a las 5:30 de la tarde. Escuela bíblica permanece el mismo horario, culto de sábado a las 5, ¿no? Y dentro de la semana, martes y jueves, tenemos nuestro culto en horario de las 8 y círculo de oración día lunes a las 6 de la tarde. Estamos todos orando juntos en el círculo de oración. Eso digo, ¿no? A los hermanos que tienen disponibilidad pueden venir porque estamos aprovechando los hermanos que están conectados y también los que vienen acá a la iglesia para orarmos juntos. Amén, hermanos. Vamos a dejar la ofrenda y los diezmos al final de la escuela bíblica y vamos a nuestra lección de hoy. Como hablé a los hermanos, nuestra lección es Cristo, la roca inconmovible. Hablamos del texto áureo y siempre para poder hablarmos de los dos cimientos, hacemos una comparación, una analogía entre el sensato y el insensato, ¿no? Que encontramos dentro de esta parábola. Por ejemplo, o que há em comum entre eles? O primeiro construtor e o segundo construtor, eles são, um é prudente e o outro insensato. Um construiu sobre a roca, outro construiu sobre a arena. Su casa afrontou rios, lluvia e vientos. Também o construtor insensato, su casa afrontou rios, lluvias e vientos. Del construtor número 1, su casa resistiu a las variações climáticas. Del construtor número 2, insensato, não resistiu. Del primeiro, sensato, se compara com aquele que ouve as palavras de Jesus e las põe em prática. El segundo, se compara com aquele que ouve as palavras de Jesus, pero não las põe em prática. Em esta sequência de parábolas que estamos estudando, esta é a última del capítulo 7 de San Mateo. Pero antes de ir directamente a ella, Jesús hace una advertencia. Y estas advertencias son para nuestros días, así como fue en aquel tiempo, ¿no? Es la última parábola y vemos que la roca simboliza la obediencia y la arena la desobediencia. Pero antes de todo, las advertencias de Jesús.
en este capítulo 7 de Mateo, presenta a conclusão de este sermão tão famoso, não? Jesus começa a nos advertir da seguinte maneira, capítulo 7, versículo 15 al 27. Se nos advierte em quanto a los falsos profetas, a los falsos maestros e a los falsos oyentes. Esta é a primeira advertência. Jesus está advertindo acerca de los falsos profetas que apareceriam em la igreja. Bueno, uma das coisas que devemos levar em conta e tomar em conta mesmo, em sério, é que os falsos profetas, eles não vêm de afuera para dentro, eles aparecem dentro da igreja. A coisa é, a Bíblia orienta-nos a como identificá-los, sim ou não? Orienta-nos, não? Ora, minha pergunta é, se a Bíblia nos dá a garantia de juzgar todos os tipos de profecia que seja, tem que estar dentro do contexto da palavra de Deus. Pero por que as igrejas hoje dia não se utilizam deste mecanismo chamado palavra de Deus para confrontar mesmo, não, tantas falsas profecias que há? Qual é o motivo? Parece que os hermanos, digo de maneira general, estão mais suscetíveis a aceitar todo o que uno habla do que contestar de maneira contrária, não? Quando hablamos de profecia, de falsos profetas, porque os hermanos sabem que está lleno de falsos profetas por todos os lados. E por que razão a igreja não tem esta capacidade de lutar em contra de las falsas profecias? Será que são tão lindas, tão bonitas assim que não nos dá a capacidade de ir em contra? Eles apareceriam dentro da igreja, eles já estão dentro da igreja. As advertências em contra de los falsos profetas saiu por Jesus, por Pedro, por Pablo, está em las cartas, não? E uma das coisas que ele diz aqui, em esta primeira advertência, que nós creemos em el ministério profético e em la manifestação del dom de profecia concedido para a instrução, edificação e exortação, que são os três objetivos de la profecia, não? Sin embargo, a Bíblia recomenda, mire, que os mensagens proféticos se juzguem segundo a palavra de Deus. Isto indica que a igreja necessita discernir toda e qualquer manifestação espiritual, a fim de que se evitem distorções e herejias. Pero por que as igrejas, principalmente quando escutam uma palavra dudosa, uma palavra que sabemos que não está saindo de Deus, por que não nos levantamos e fazemos oposição a estes falsos maestros? Qual é a razão? Que me dizem? Porque hoje temos todo o mecanismo para identificar um falso profeta, sim ou não? E mais que todo, falou, amém. Não vamos aceitar de pronto, e sino juzgar dentro da Bíblia se tal profecia realmente vem de Deus. Uma sencilla para juzgar a profecia, qual é? Está em Deuteronômio. Que diz? Se acordam? Exatamente. Se um profeta profetizou, se espera o tempo determinado para ver se a profecia vai realmente cumprir-se. Se ele não cumpre, tal profeta não vindo de Deus. Pero allá em el Antigo Testamento a coisa era mais, vamos dizer, estrita, porque tal profeta deveria ser apedreado, não? Não era assim? Hoje em dia, claro que não vamos tomar esse tipo de atitude. Pero eu pergunto outra vez, por que não reacionamos, digo de maneira general, com estes falsos profetas? Uma das célebres falsas profecias que David Wilkerson sempre estava combatendo
¿no? En contra de los falsos profetas. Uno de ellos de Estados Unidos, no voy a hablar el nombre, pero profetizó inúmeras veces y David Wilson lo confrontó mostrando que su profecía no estaba viniendo de Dios. Una de ellas es que California iba a desaparecer del mapa mundial. Y dio la fecha. Y cuando llegó el año que California iba a desaparecer, sigue lá hasta el día de hoy, ¿no? Y habló para un estadio lleno. Otra profecía de un otro predicador diciendo que el homosexualismo en Estados Unidos, en San Francisco principalmente, iba a ser exterminado. Y el año que ele había señalado fue la mayor passeata gay que hubo en este lugar, ¿no? Entonces estamos ahí, y fuera eso, aquellos que señalan fecha de la venida de Jesús. Había una cierta episcopisa, ¿no?, en Brasil, que dijo que Cristo iba a volver en 2007, en el día 7 del mes 7. Estamos en 2020, terminando ya, y nada. Y muchas falsas profecías también, que salieron ahí sembradas por la red social en este año, debido a la pandemia, ¿no? Entonces aparecieron inúmeras. Una de las bien famosas fue de la chica, ¿no ve? Que dijo que en un día martes y miércoles nadie podría salir a la puerta de su casa. Él estaba profetizando que iba a morir, ¿no? Después apareció otro diciendo que aquel que peleasse un cabello dentro de la Biblia debería poner en un vaso con agua y beber porque estaría libre del COVID-19, ¿no? Eso todo fue profetizado en medio de la pandemia. Y otras cosas más que, si vamos a tomar notas, son inúmeras. Siempre estábamos escuchando un programa de un cierto pastor y todas sus transmisiones havia profecia. Se entrava uma pessoa para mirar sua transmissão e dizia: esta pessoa, Deus vai fazer assim, assim, assim. É complicado isso, não? E o pior de tudo é que a gente dava glória a Deus, aleluia, sem tampouco buscar saber se tal coisa estava vindo de Deus ou não. Entende, hermano, a questão? É grave isso. Y puede llevar a la iglesia a una herejía, a distorsionar la palabra de Dios y entrar en apostasía también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí, Anderson, por favor. Lo triste es, y los hermanos dicen, pero si habla de Dios, es la palabra de Dios. Así dicen, acepta, digamos. Exatamente. Parece que quando tem Deus ou Jesus em meio, parece que é aceitável todo, não? Pero nem todos que dizem Senhor, Senhor, heredarão o reino de los cielos. Pero los hermanos se equivocam com isso, não? Porque está em nome de Deus, então não há nenhum problema. Y de la Biblia habla, de la Biblia está hablando, dicen. Yo creo que ese es lo más complicado, ¿no? Y el cristiano que no tiene esa visión ni idea, digamos, porque es de la Biblia, porque habla de Jesús, porque habla de Dios, es aceptable. E aí está a razão por que devemos ler, por que devemos estudar, por que devemos praticar a palavra de Deus, justamente para não entrar em el engano. Digo outra, está dando transferência, né? Interferência. Escute-me, um hermano me chama ayer e viene com um tema que eu já havia ensinado aqui na igreja. Creio que estávamos em um culto aí afuera. E ele me perguntando se realmente é proibido dar um dízimo em la mano de um hermano, porque alguém está ensinando que não há nenhum problema. Pergunta a ustedes, ¿há problema? ¿Por quê? A la folie, não? A la folie. Pero el hermano parece que
y hablé con este mismo hermano, este mismo tema, y él volvió otra vez a este mismo tema, pedindo base bíblica. Eu enviei por lo menos 6 versículos. Ah, porque si el hermano está necesitando, sí, si el hermano está necesitando, saque de lo que es tuyo, no de lo que pertenece al Señor. Ah, pero si estamos al extremo, hay como acudir a otros hermanos. ¿Sí o no? Pero não toques, porque a Bíblia diz em Levítico: todo que passa bajo el cajado del pastor, santo es al Senhor. Se acabou. E pertenece ao Senhor, não é certo? Então, não sei de onde sacam isso. E são ensinanças de líderes. E por que, uma vez que foi ensinado, não contesta de maneira correta e sigue venindo al mismo que lo enseñó lo correcto para saber si está realmente correcto? Eso es grave, ¿no? ¿Iba a hablar? Sí, pastor. Creo que para muchos cristianos va a ser difícil, digamos, el discernimiento. En el versículo 22, pastor, lo que nos está explicando usted, creo que las profecías nosotros las vamos a poder discernir, digamos, con si se cumple o no se cumple, ¿no? Más difícil sería lo que sigue después, que dice, o sea, cuando van a entrar a los cielos, dice: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces, eso serían lo falso, ¿no? Que para nosotros es fácil discernirlo o fácil descubrirlo. Pero sigue diciendo: en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No ve? Entonces, eso quiere decir que estos profetas van a hacer, van a expulsar demonios. Y usted en una clase anterior nos estaba diciendo que no es nomás expulsar demonios, tenemos que ayunar, que orar, como decía Raimundo. Raimundo dijo que no se iba a animar a ir a expulsar. Pero en este caso, por eso le digo que es más difícil para nosotros, porque estos falsos profetas van a expulsar demonios. Y seguidamente dice, van a hacer muchos milagros. Entonces, el discernimiento tiene que ser más profundo, porque ver que hagan milagros y nosotros saber discernir que esos milagros vienen de Dios o vienen de otro lado, ¿no? Por esta razón, la Biblia dice que Satanás tiene poder de convertir sus ángeles en ministros de luz, ángel de luz, ¿no? Y todas las veces siempre repito lo mismo: la mayor necesidad de la iglesia no es rebalsar en poder, eso puede venir, pero la necesidad que tenemos principalmente en el siglo XXI es discernimiento de espíritu, porque uno puede hablar en nombre de Dios, ¿sí o no? Puede expulsar supuestamente en nombre de Dios, ¿no? Y aquí entra otras cuestiones, ¿no? De Dios honrar a una persona que está expulsando, pero él no está aprobado por Dios, porque Dios tiene compromiso con su palabra. Ahora, los falsos profetas que hacen todo tipo de milagros y hasta fuego descender de los cielos, ¿no? Para isso é necessário discernimento de espírito. E a própria Escritura nos ensinará a como defendermos-nos destas situações. Agora, difícil? Muito difícil. É muito difícil você discernir uma coisa da outra, não? E saber se realmente esta pessoa está falando por Deus ou Deus por ela, não? Ou não. É isso? Já, Felipe? Não mais. Então, o que devemos fazer? Buscar dentro das Escrituras, hablar dentro das Escrituras e confrontar esse tipo de herejia. Note, hermanos, que eles vêm vestidos de oveja, como que adornado de santidade e piedade. Então se queda difícil saber, porque eles vêm llenos de bondade, de misericórdia, de todo lo que é bueno. E como identificá-los? Como saber se realmente estão vindo de Deus ou não? Eu creio que o primeiro passo é esperar cumprir realmente o que eles estão falando.
Y el paso principal es buscar en Dios discernimiento de espíritu para saber si el espíritu que está hablando por este profeta realmente viene de Dios o no. Amén. Seguimos. La segunda advertencia. Jesús advierte acerca de quienes mencionan su nombre con los labios, pero no cumplen la voluntad del Padre. Note eso. Cuando alguien solo pronuncia su creencia en Jesucristo y no le obedece, en realidad está negando su fe. Lo que más vemos en nuestros días es eso. ¿Ustedes creen en Jesús? Sí, creo. Pero usted va a mirar la vida de la persona. No hay una submisión a la palabra de Dios. No hay una submisión al señorío de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que profiere el nombre del Señor y no le obedece, está salvado? No estará nunca, ¿no? Ahí entra el cuestionamiento. ¿Estamos siendo cumplidores o solamente oyentes de la palabra? La Escritura dice, no seas solamente oyente, sino cumplidores de la palabra. Estamos aprendendo día tras día y no vamos a poner en práctica. No vamos a poner en nuestra vida lo que es necesario, o solamente escuchamos dentro de la iglesia y tras que salgamos a puerta hacia afuera ya se acabó todo. ¿No? Es complicado. Muchos que profetizan, predican o realizam milagros em nome de Jesucristo, pensando que são siervos, tratarão de justificar-se delante dele. Eles oirão de Deus mesmo, nunca os conheci. Aqui queda fácil de saber quem são, pero atualmente, em nossos dias, é mais difícil. El dia de julgamento, tranquilo, vamos saber realmente quem é quem. Pero agora, como identificá-los, não? Porque quando leemos que Jesus hablará a eles, dizendo, não los conheci. Este tema de falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes, não é um tema de hoje, não é de agora. Pablo já tinha problema, os discípulos tinham problemas com esta situação de falsos ensinadores. Mire, o apóstolo Paulo diz que em los últimos dias vendrão homens enganadores. Então, não estamos livres, não estamos isentos. Quanto mais se acerca a venida del Senhor, mais Satanás trabalhará com toda sua força para sembrar a cizaña e descarriar aqueles que estão, como vamos dizer assim, mal afirmados em Jesus, que estão construindo sua casa em suelo arenoso. Essa é a verdade. Amém? Alguma pergunta até aí? Em realidade, Jesus ensina que devemos confessar nossa fé de modo verbal, pero que esse acto deve ser oír acompanhado de obediência a seus mandamentos. É necessário que seamos autênticos em nossa confissão, e esta deve ir seguida de profunda obediência ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Quem encontrou, por favor, alce as manos e leia, para que o micrófono chegue até você. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Quem encontrou? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos por lo menos dos requisitos importantísimos en este versículo: la confesión y el creer con el corazón. Cuando confesamos algo, sea bueno o no, sale del corazón. Si es una confesión mentirosa, sale del corazón. Si es una confesión verdadera, también sale del corazón.
Pero el escritor a los romanos dijo que el que confiesa con su boca y cree con su corazón. Mire, ¿no? Yo tengo que creer. La palabra corazón en esta ocasión se refiere a nuestra alma, el conjunto de las facultades humanas, ¿no? En donde proceden nuestros sentimientos, la evolución de nuestros sentimientos está ahí. Amén, hermanos. Entonces, la confesión pública tiene que ser acompañada de nuestro creer. Y cuando creyemos es automático, vamos también obedecer la palabra de Dios. Amén. Seguimos. La tercera advertencia. Jesús continúa su sermón concentrándose en aspectos relacionados con el oír y practicar. Jesús determinó que si aceptarmos su doctrina y las practicarmos, sin duda ganaríamos el cielo. No obstante, si no obedeciéramos sus estatutos, tendríamos un destino trágico. El hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cómo identificar un hombre prudente? Note que no se trata sencillamente de una característica personal, de un comportamiento equilibrado, no, antes de un comportamiento equilibrado, de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, ya que reflexiona antes de actuar. Entonces, en este caso, el hombre prudente es aquele que pensa, reflexiona antes de ejecutar, antes de hacer lo que vai fazer. Não é aquele que simplesmente sem pensar, sem reflexionar, quiere hacer de todo. No, eso hablo con relación a la palabra de nuestro Señor. El hombre sensato y prudente, ele vai pensar, ele vai planificar, ele vai ejecutar primeiro dentro de él, para después exteriorizar lo que ele está praticando. ¿Ya? Se le considera sábio porque construye su vida sobre fundamentos firmes. El acto de edificar sobre la roca significa escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Vamos ver aquí. La vida cotidiana es un aprendizaje constante y por tanto es fundamental no solo oír la palabra de Dios, sino también obedecerla. Siendo así, construiremos una vida estabilizada sobre la roca que es Jesucristo. Abra su Biblia en Isaías 28, versículo 16. Y otro hermano busca 1 de Corintios 3, 11. Primero Isaías 28, 16. Quem encontrou, por favor, alce las manos para hacer la lectura. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. 1 de Corintios 3, 11. 1 de Corintios 3, 11. Quem encontrou, leia, por favor. 1 de Corintios 3, 11. Allá con Raimundo, por favor. Puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Cristo. Amém. 1 Timoteo 1, 1. 1 Timoteo 1, versículo 1. Quem encontrou, leia. Pide o micrófono. 1 Timoteo, allá Raimundo. E outro busca Hechos 4, 11, 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. 1:1. 1 Timoteo 1, 1. Isso. Hechos capítulo 4, versículo 11 e 12. Quem encontrou, leia. Rebeca. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Poderíamos também poner dentro desse contexto quando Cristo dijo: edificarei minha igreja, não? E sobre esta roca edificarei minha igreja,
las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, la roca es Cristo Jesús. Ele diz, edificarei minha igreja, ou seja, cada cristiano é edificado sobre Jesucristo, não? Que é a roca que não se pode mover-se, ou seja, um cimento verdadeiro, glória a Deus. Então, dentro das Escrituras mostra sabiamente que nossa construção de nossa casa espiritual tem que estar não sobre Pedro, não sobre Tomás, não sobre Mateus, e sim sobre Jesucristo de Nazaré, sobre Jesus. Quando construímos sobre Jesus, dificilmente vamos ser levados por ventos de doutrina, dificilmente vamos entrar em estas palavrerias de falsos profetas e falsos maestros. Quando digo dificilmente, é porque aunque seamos capacitados e também dotados de conhecimento das Escrituras, há uma possibilidade de sermos enganados. Porque mire, Jesus quando alertou a los discípulos em São Mateus 24, versículo 4, ele mencionou algo que é fundamental que vengamos a conhecer: los engaños de Satanás. Ele diz, cuidado que nadie los engane. Engano, não? E ele engano não está dizendo que uno que é demasiadamente sábio, não está dizendo que uno que tem conhecimento super não vai ser enganado. Imagine que grandes pastores de renombre simplesmente cambiaram o que aprenderam por algo que está contrário a estas enseñanças. Isso não é de agora. Uno que predicou sobre prosperidade, esse foi ao revés. Predicou sobre prosperidade desde muito e agora recém dijo, prediquei sobre isso e não agrada a Deus. Pretendo cambiar todas essas coisas. Ou seja, se deu conta que estava em um caminho del erro. Pero a maioria começa bem e por fim passa a acreditar em algo que é enganoso. E não podemos entrar nisso. Estejamos afirmados em Cristo Jesus, para que não vengamos a nos mover. Esse primeiro construtor, esse construtor prudente, é aquele que não solamente escuta a palavra, e sino também a pratica, põe em prática. Poner em prática está construindo sobre a roca que é Jesus de Nazaré. Não podemos escutar qualquer coisa, sabe? E o que me assombra é isso. Isso é uma verdade, não somente aqui, mas em qualquer outra igreja que leve em sério a enseñança das Escrituras, sabe? Para dar uma criança buena a los niños espirituales, que se ensina e aún assim, quando escuta alguma coisa ali afuera, tem dúvida de lo que aprendeu e vuelve outra vez a perguntar lo mesmo. Isso é que me assombra. Quando deveria ser ao revés, quando escutasse alguma coisa que lhe põe em dúvida, ele deveria dizer, isso não é verdadeiro. Ou então se juzgar dentro das Escrituras, para não ser enganado. Mas o problema está em que se escuta e diz assim, será que, por exemplo, será que Pastor Rony ensinou lo correto? Porque estou escutando este outro falar aqui de uma outra maneira? Não é certo? E por que não busca dentro das Escrituras para saber se realmente o que está falando é verdadeiro? Não se olvide que a maioria dos falsos maestros e profetas, eles estão afirmados em versículos aislados. Não? É como eu falei do hermano, já havia ensinado sobre dízimos e ofrenda. Já havia ensinado qual é nosso procedimento com dízimos e ofrenda. E ele aún me pergunta, será que não se pode dar a um hermano o que pertence a Deus? Não? Não é de assombrar isso? Me digam. É de deixar um assim preocupado. Caramba, será que não estamos falando com clareza sobre este tema? Ou sobre qualquer outro tema? Não? E aún viene uno e sembra, e interessante que a semilla cresce. E depois, para quem sobra, será? E diz assim, mostre-me onde realmente diz que não podemos dar. Caramba, está na Bíblia. Já lo mostrei. Já foi ensinado. Sim ou não? Pero sigue lo mesmo. É grave. Não? E aí são levados por ventos de doutrina de um lado a outro. Não?
La estabilidad de la casa edificada sobre la roca. Mire que esta casa edificada sobre la roca enfrentou ventos, lluvias e sabe, foi golpeada. Essa palavra golpear em seu sentido literal, não? Dentro de la, como chamamos, de essa regra gramatical, significa cair sobre, ou seja, algo que está caindo, né, sobre nossas vidas, tão pesado e dando com muita força, não? Pero lluvias torrenciales, vientos fuertes, golpear, foi golpeada, não? Cair em contra, dar-lhe com violência. E aí aprendemos algo fundamental, que herejia e apostasia não vêm com as manos blanditas, vêm para romper mesmo o que você aprendeu de maneira correta. Essa é a coisa, não? A enseñança que foi sembrada em tu coração não vai ser sacada de maneira sencilla, de maneira calma, amável, não. Vai ser sacada com violência, vai venir com todo. E se você não está afirmado, aí entra em el segundo construtor. É porque tu casa espiritual foi construída sobre el suelo arenoso. Gravíssimo isso, não? Quantos de vocês já foram levados por uma enseñança que não era verdadeira? Eu fui em um princípio, eu fui. E eu pensava que era a maneira correta. Allá em Manaus. Até que Deus utilizou pelo menos 2 homens de Deus para me dar uma exortação e para que eu parasse com certas coisas. Porque eu pensava, como aprendi de outros, que estava correta a coisa. Que a maneira que me ensinaram era isso sim, não? De estar de um lado a outro, de estar de monte a monte de oração, quando na verdade deveria orar na casa do Senhor. E eu pensava que era bonito isso. E houve uma profecia em um lugar como esse. Sabe o que dijo a irmã? E eu creí. Solo vai subir a los cielos los que participam de oração em monte e em campanhas. E disse, caramba, puso. Depois fui razonar. Um homem ou uma mulher ponendo regra de quem vai entrar em los cielos, quando na verdade não é assim, não é assim. E eu creí que era o correto, estava aí em meio, não? Oh, glória a Deus, então estou em los cielos porque estou aqui. Mas na verdade não é assim. Para entrar em los cielos tem que ser lavado e redimido em la sangre de Jesus, e não há requisito que tu tenha que participar de oração em montanha, monte, lo que seja, não? Não há requisito para que tu esteja em campanha para poder subir a los cielos. Eu sei que a Bíblia manda congregar. Congregar está dizendo, está junto com os irmãos em uma congregação. E eu estava acreditando. E havia tantas profecias em estes lugares. E estava edificando minha casa sobre a arena, sem saber. Aí a partir do momento que uno passa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ter compromisso com a doutrina cristiana, aí você não é levado por qualquer coisa mais. Pode se equivocar, pero não mais como antes. E graças a Deus houve quem dissesse assim em minha oreja, para poder sair em meio destas coisas. Eu estava como cabecilha já era jefe, não? Era eu que guiava a gente e invitava e todo, não? O próprio Deus falou comigo em uma dessas ocasiões, em que eu vi algo, não, porque é assim, não há Bíblia em estes lugares, o que há é fogo estranho. E uma mulher vino e disse que Jesus estava passando azeite sobre meu corpo, sabe? E tocando em mim, pô, não? E eu quedei pensando, será que isso está correto? E quando terminou todo isso, que eu ia saindo, Deus falou comigo dizendo, não te quero mais em estas coisas. E quando terminei de escutar a voz de Deus, uma irmã disse, quando vamos fazer outra campanha? Eu mirei hacia atrás e disse, se depender de mim, nunca mais. Nunca mais.
e me fui a congregar, porque eu não parava na igreja, não parava, estava sempre de um lado a outro, escutava um grito de aleluia e glória a Deus e ia para lá, um exemplo, não? Escutava para lá e ia para lá, e assim vivia, e estava crescendo chueco, não estou, doutrina que é buena, nada, e passei a frequentar os cultos de doutrina. Foi deste momento também me puso a estudar a palavra de Deus, não faltava escola bíblica mais, e empecé a afirmar-me realmente em la roca eternal, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. ¿Por que muitas igrejas aceptaram a inovação? ¿Por que muitas igrejas têm dentro de ela como se fosse um clube? Luzes coloridas, não? Grupos de coreografia e todo. Que é isso? Falta de Bíblia. ¿Por que muitas igrejas estão adoptando poner um arca, uma réplica, como falei ayer, del arca del pacto, candelabro, bandeira de Israel? Outros líderes estão utilizando equipar, que de lo judío, el talit, que põe sobre os ombros. Que é isso? Falta de Bíblia, falta de escola dominical. Aprender. Esses textos que temos são elaborados por homens que estudaram toda a vida para extrair coisas buenas, para poder ensinar-nos. E eu não vejo aqui errores, e sim alimento sólido para edificar-nos. Não? É incrível. E quanto mais se vai a estes lugares, menos afirmado está. Por quê? Porque vai escutando um montão de coisas de líderes que são supostamente líderes, mas são lobos rapazes, listos para devorar todos aqueles que são incautos. Essa é uma verdade. Perdone-me se você se sente ofendido, não? Pero quantos não foram enganados assim? Sabe? De estar em estas coisas. Eu ouvi uma vez em uma vigília, que estávamos aí, na vigília em um campo, e havia harta gente. Por isso hoje quedo pensando, Senhor, quantos e quantos não estão desta maneira, não? Sabe? E aí põem seus apodos, não? Fulano canilha de fogo, não? Fulana língua de fogata. Oiga, salem estes lugares. E aí estávamos aí, e um se puso em meio e começou a falar em línguas. Pastor Aldenor estava comigo. E o santo Deus, vai começar a coisa. Já havia sido orientado, estava aí por ser testarudo, não era para ir mais, mas eu fui para comprovar realmente. E um começou a profetizar em meio do círculo. Aí apontou para outro e disse: quero orar por ti. E ele que foi apontado disse: eu? Não sou eu que tenho que orar por ti, porque eu sou profeta. Santo Deus. Sabe? Então, se você se vê em meio destas coisas, e graças a Deus, Deus falou ao pastor Aldenor dizendo assim para mim: vamos sair daqui de uma vez. E graças a Deus. Pero assim é a coisa. Sutilmente estas enseñanças vão entrando e passa essas pessoas a serem insubordinadas ao pastor da igreja. Não são pessoas que estão em los cultos de doutrina, não são pessoas que estão na escola dominical, porque eles dizem que isso não é bueno. Eu tinha um cooperador, eu creio que minha esposa se acorda dele. Teníamos um cooperador. Este hermano, quando era na manhã da escola dominical, que eu chegava para abrir a igreja, ele estava dormindo atrás da igreja, porque passou toda a noite em uma vigília e estava aí supostamente para a escola dominical. E durante a escola dominical ele estava assim, super cansado, sem condição nenhuma de aprender absolutamente nada. Nada. Não aprende nada. Aí, pergunte-me, como é a situação deste hermano que passa toda a noite escutando profecias, volcando ao suelo? Não? ¿Dónde está edificada nossa casa? Por favor, ¿dónde está edificada? ¿En la arena
o en la roca? Supuestamente algunos piensan así, ya no voy más a la iglesia porque las enseñanzas son las mismas. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente: yo no me canso de hablar las mismas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ele sabia como eram os hermanos. Hablava hoje, daqui a um mês não se acordavam mais. E ele dijo: não me canso de hablar lo mismo a ustedes, repetindo lo mismo para poder solidificar estes hermanos en la roca. Vuelvo a dizer, hermano, eu alabo a Deus por uma coisa: não me acordo e não tenho recuerdo nenhum de haver ensinado herejia aqui. Porque de ele eu salí, então eu sei lo que hablo, não? Eu sei lo que hablo. E dificilmente eu estou em um lugar, puedo entrar em uma outra igreja, se estão predicando algo que não está de acordo, tampouco vou levantar em meio da igreja, está equivocado. Não, eu sei lo que me sirve, lo que não me sirve. Sim ou não? A madurez do cristiano é essa. Ele pode escutar qualquer prédica, ele pode ler qualquer livro, pero ele vai quedar com o que realmente é verdadeiro, não com o que é falso. Entende isso agora? Agora, claro, se és novo convertido, novo cristiano, meu conselho é: não vá a nenhum lado, aún não. Tenha cuidado, não? Edifique sobre la roca. A estabilidade é essa, contra os ventos, contra as tormentas e tantas outras coisas. Isso significa que, aunque estemos sujeitos a sofrer adversidades, seremos capazes de superá-las se estamos cimentados em la roca eterna. El hombre insensato que construiu sua casa sobre la arena. Insensato é falta de sentido ou razão, que não tem cordura, demente. Eu creio que a palavra mais dura é essa, não? Demente. Que é isso, não? Demente. Não é difícil de entender a insensatez de alguém que construi sua casa sobre a arena. Esta persona não tem juízo nem mostra a menor perspicácia. Se houvera sensatez em esse construtor, jamais construiria sua casa sobre a arena. E no momento em que as tempestades e os ventos de la vida vinieron sobre a casa, ele não resistiu devido à fragilidade de seu cimento. A imprudência deste homem não consiste em deixar de ouvir as palavras do maestro. Claro, ele vai escuchar, mas não vai praticar. Esse é o problema. Aí vuelvo outra vez a este alerta de um dos apóstolos que diz: não seas solamente oyente, e sino praticante. O que é ser praticante? É quando ver algo que está equivocado. Não, eu aprendi desta maneira, que é o correto. Então, isso não está bem. Isso não está bem. Já hablamos aqui do criador de linha imaginária, não? Se acordam desse? Eu vou criar aqui uma linha imaginária e nadie pode passar aqui. Ele passava de um lado a outro, não? E aí, quando se acercava da linha imaginária, convulsionando e caía ao suelo. Não passou, não? Então, a pergunta é, hermano, esta igreja que está vendo esse show, está edificada sobre a roca? Qual é o resultado de tudo isso? Houve sanidade? Principalmente, houve salvação? Qual é o valor desse espetáculo? Agora, imagine-se como são os cristianos desta igreja. Aprendendo esse tipo de enseñança. E a enseñança foi tão forte que agora há apóstolo, não há obispo, não querem mais cargo de pastor, querem cargo assim, arriba del pastor, autoridade. Há até patriarca de las naciones, há padre de los apóstolos em nossos dias. E aí eu me pergunto, como é a enseñança desta igreja? E há uma enseñança que diz assim: você não pode contestar, porque se você contesta a enseñança é porque não é sensível ao Espírito. Tem que ser sensível ao Espírito Santo.
e aceitar todo. A Bíblia diz que eu não devo aceitar todo, e sino juzgar se vem ou não de Deus. Culto de doutrina, 5 pessoas. Campanha de poder, milhões. Esse é o erro. Culto de oração e de doutrina, 6 pessoas. Culto de milagros e maravilhas, segundo disse, não? Llena. La maior parte del ministério de nuestro Senhor foi de enseñanza. Pura enseñanza. Não foi de poder. Ocorreram vários milagros em várias ocasiões, pero a maior parte de seu tempo era enseñando a palavra de Deus. Não? E nem todas as enseñanças, porque a gente pensa assim, cada enseñança tem que promover bulla. Ou seja, tem que ter esse sonido de poder. Não. A enseñança é você entrar na igreja, ser edificado e sair contento em sua alma, porque aprendeu, porque realmente absorveu a enseñança. Sim ou não? Pero é cansativo. Ah, não vou participar porque, puxa, o pastor habla. Amém, irmão. Então siga nomás em seu sonho, não? Não pode fazer nada, não? Então, se a imprudência del segundo construtor, del insensato, lo lleva a tener su casa derrumbada por las adversidades, porque não está afirmado em la roca que é Cristo Jesús. E que podemos sacar destas lecciones? Bueno, las lecciones de la parábola. En primer lugar, Jesús empleó el lenguaje figurado del constructor, que edificó su casa sobre la roca con el objetivo de enseñar acerca del que oye estas palabras y las hace. Esse homem sensato estará seguro, protegido de toda e qualquer tempestade que trate de destruí-lo. Todos os ataques malignos contra el creyente serão frustrados se este está escondido em la roca Cristo. Em segundo lugar, é urgente que cada um de nós se pergunte a si mesmo, e a pergunta serve para nós: ¿estou obedecendo a los mandamentos ordenados por el Senhor? ¿Soy un simple oyente de la palabra de Dios? ¿Sinto placer solo en oír, sino también en practicar las sagradas escrituras? ¿Estoy firme en Cristo lo suficiente para resistir a las adversidades? Yo pido que hagamos una introspección y evaluemos nuestra vida quanto a estas perguntas. ¿Estamos realmente afirmados en la roca? ¿Estamos oyendo y practicando, haciendo lo que manda las escrituras? ¿O solamente lo que es conveniente para nosotros? Porque hay este problema también, ¿no? De obedecer solamente lo que es conveniente. É aquela coisa, sou cristiano, pero mi braço não. ¿No? Mientras sabemos que ser cristiano toma nuestro cuerpo por inteiro. ¿Sí o no? Aunque oigamos la palabra del Señor, profesemos nuestra fe en Cristo y nos hagamos miembros de una iglesia, es imprescindible que mostremos mediante nuestras actitudes evidencia de nuestra sincera devoción. Por lo tanto, la obediencia es un aspecto fundamental de nuestra fe. Ahí está el versículo que tanto quiero, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25, por favor. E Santiago capítulo 2, versículo 14 ao 20. Primeiro Santiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Quem encontrou, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 22 e 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Agora, Mas- Santiago 25, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. Ahora Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Amém. Então, é o mesmo aí, de ser oyente e não ser praticante, de ser oyente e praticante. Porque, não, eu tenho fé, então se muestre sua fé com as obras. Eu tenho obras, onde está tu fé? Ou seja, a fé verdadeira em Cristo Jesus nos levará a hacer buenas obras. E as buenas obras são decorrentes de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, quando eu sou oyente e praticante, é claro que todo irá fluir. ¿Dónde está construída nuestra casa? ¿En la roca que es Jesús o en suelo arenoso? Essa é a pergunta para que ustedes reflexione, a los hermanos que estão conectados também, reflexione. ¿Dónde está edificada tu casa? ¿En la roca que é Jesús ou en el suelo arenoso? Pensemos um pouco em isso e reflexionemos de todo o nosso coração para saber se realmente estamos edificados. E quando llegue o momento que o vento sople e que corram os rios, você esteja bem afirmado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Alguma pergunta até aí? Chegamos ao final. É cortita hoje a leção, pero de uma grande enseñanza. Leia a Bíblia. Participe del culto de doutrina, Felipe. Haga lo que es necesario para poner en práctica todo lo que usted aprendió. Sí, Felipe. ¿Se acuerda, pastor, cuando fuimos a Cochabamba en un aniversario de la iglesia, Que fue aire libre, ¿no? en escuela dominical? No había nadie, unos cuantos, 2, 3 parece, ¿no? Pero en el momento de que habían preparado comida, se llenó el patio. ¿Se Ujú. acuerda de eso, no? Sí. Yo me asombré porque, ¿cómo a veces, digamos, nosotros no, nuestra idea, digamos, es muy malo, ¿no? A veces aparecemos en el momento de comer muchos y en el culto de escuela dominical no hay nadie. Es un Y no era escuela dominical, era como una celebración, aniversario, algo parecido. nada más, no había escuela, no había un momento de enseñanza. Ya comenzaba de esta manera que ustedes ya saben, ¿no? Domingo, Canta hasta cansar. domingo era, ¿no? Domingo, pero no hubo escuela. Tendría que estar llenito en la escuela dominical todo, ¿no? No había. No había. No Pero en el había. momento de almuerzo, de Ajá. comida, se llenó el patio, ¿se acuerdan? ¿no? Aí sim. Com- Incrível. E quantas escola bíblica não são assim? E fomos a 2 igrejas assim, não é? Sí, Uma que quedava mais arriba, Sí, sí. creio, de onde estávamos. E assim também, havia comida e então a gente compareceu, não? sí. Pero enseñanza não hubo. Lo que hay é uma cantoria sem fim. E quando termina, os irmãos estão cansados, não de tanto quedar parado. E quando senta, dormem. Na hora de la prédica. Então, são coisas assim que devemos observar e principalmente analisar se estamos ou não no caminho correto. Nossa igreja não é exclusivista. Nosso ministério não é dueño de la verdade. Buscamos predicar a verdade, enseñando sempre e sempre dispuesto a aprender enseñando. Amém? Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor com nossas ofrendas em esta manhã. Vamos orar. E em seguida, uma das irmãs se apresenta aí para
para cantar, por favor. Padre amado, gracias te damos y queremos servirte con nuestros dízimos y ofrenda en esta mañana y pedimos que venga a ser